Bom dia, amigos. Iniciando mais um Consciência Espírita desta manhã de domingo. Eu quero hoje deixar um recado, né? Um recado que não é meu, o recado é do Cristo. Existem muitos livros na doutrina espírita que pegam frases do Evangelho de Jesus e os espíritos vêm nos explicar como que aquilo, o que será que Jesus quis dizer com aquilo. E eu acredito que todos nós, e a doutrina fala muito isso, estamos num processo evolutivo, tá? Isso é uma coisa importantíssima, né? Que a doutrina nos traz. Estamos num processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele não acaba nessa existência. Nós vamos ter continuidade, porque a matéria se transforma e o espírito fica. Ele continua, ele vivifica, né? Continua em algum lugar. Essa é a base, né? A doutrina espírita, um dos pilares da doutrina é a continuidade da vida para a nossa evolução, para que continuemos a nossa evolução. E vamos entender que a evolução, ela tem dois lados, a evolução intelectual e a evolução moral. E nós já estamos num grau de evolução intelectual bastante grande. Tá? O mundo chegou num ponto, né, onde nós não temos mais problema. Olha aqui, eu estou gravando da minha casa e vocês estão assistindo em qualquer lugar que vocês quiserem. Então, vamos aproveitar essa evolução tecnológica para levar um pouco de lenitivo, de consolo e esperança aos corações aflitos. A doutrina espírita, ela é fantástica para levar consolo e esperança. Vamos procurar fazer o melhor da nossa vida. E a lição de hoje é uma lição do livro Fonte Viva. Eu já fiz uma lição desse livro e ela fala: o que tendes? É uma frase que foi retirada do Evangelho de Jesus num dia em que uma multidão ouvia Jesus. E essa multidão estava faminta. E Pedro, muito preocupado, chega até Jesus e diz: mestre, esse povo está faminto, ele não poderá voltar ao seu lar com toda essa fome. Há horas eles estão aqui ouvindo o Senhor. E Jesus simplesmente faz uma pergunta para Pedro: o que tendes? E os apóstolos se reúnem e juntam 7 pães e 2 peixes. E de 7 pães e esses 2 peixes Jesus multiplica. E mata a fome de 4.000 pessoas, mais ou menos, como está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, nós não temos a absoluta certeza que realmente ocorreu dessa forma. Nós não estamos questionando isso, tá? A doutrina espírita, ela tem uma coisa muito interessante, que os espíritos estão o tempo todo tentando nos mostrar o lado moral do que Jesus está fazendo e o que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz: o que tendes? O que ele quis dizer para Pedro? Eu não posso multiplicar, fazer com que algo aconteça, ocorra uma multiplicação de 0. 0 vezes 0 sempre será 0. Eu não consigo multiplicar nada e fazer desse nada alguma coisa. E nem Jesus poderia, porque ele estaria infringindo uma lei universal. Quando apresentam a ele 7 pães e 2 peixes, é como se desse a ele a matéria-prima para ele poder realizar a multiplicação. Isso realmente ocorreu? Isso realmente é verdade? Não temos que questionar isso. Nós temos que questionar o que Jesus pergunta: o que tendes? Todos nós, diariamente, ou uma vez por semana, cada um com o seu costume, procura fazer uma oração. Os que são católicos costumam ir à missa, os que são espíritas vão assistir às palestras, os que são evangélicos vão assistir o culto, e nesse dia específico, normalmente se ora e se pede. O que será que nós pedimos? Nós já paramos para pensar o que precisamos? Porque uma coisa é aquilo que eu acho que preciso, outra é o que realmente eu necessito. E quando eu peço, vamos imaginar que as pessoas já tenham consciência suficiente,
como a própria doutrina nos ensina, o que devemos pedir? Devemos pedir os bens materiais? Eu preciso de uma casa, de um carro, de um marido? Não. A doutrina espírita nos ensina, não a doutrina, mas os espíritos nos ensinam que nós precisamos pedir o quê? A paciência. Precisamos pedir a força, o foco, a fé, a determinação, para podermos ir atrás daquilo que eu necessito. E nós seremos atendidos a partir do momento em que eu faço o meu papel, em que eu faço a minha parte. Então, a partir do momento que eu estou fazendo, eu estou dando ao universo a matéria-prima para multiplicar em mim. Então, vamos imaginar que nós estejamos muito atormentados, sem paz, com muitos pensamentos ruins. Isso não acontece com ninguém, né, gente? Acredito eu, só comigo. Então, assim, o que eu estou precisando? Estou precisando deixar meu pensamento um pouco melhor. Então, eu não posso ficar alimentando em mim as lembranças ruins, os pensamentos ruins. Eu não posso ficar alimentando em mim as mágoas, recordando o mal existente em minha vida no passado. Porque eu estarei cada vez pior, eu estarei multiplicando o que tem de pior em mim. Então eu preciso, de alguma forma, quando Jesus pede para que nós oremos, vá até o quarto e se tranque nele. Ele não está dizendo no quarto material, ele está dizendo que nós nos trancafiemos dentro de nós mesmos, que nós possamos fechar os nossos olhos. E ao fechar os olhos, nós possamos estar dentro do nosso próprio quarto e aí sim saber o que realmente nós precisamos, o que eu preciso. Já parou para pensar? E o que eu posso ofertar, que tipo de matéria-prima eu posso dar para que o universo multiplique para mim e possa resolver ou melhorar a minha situação. É o mínimo que nós precisamos, é dar o mínimo de matéria-prima para que seja multiplicado. Jesus, ele aproveitava todos os momentos da sua existência, todos os momentos de estar com o povo para trazer um ensinamento. O que tendes para mim é um ensinamento muito, mas extremamente importante. E Emmanuel, ele diz o seguinte: poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Será que ele pode simplesmente transformar o agressor, aquela pessoa ainda violenta, simplesmente transformar aquela pessoa numa pessoa pacífica, se ela mesmo não vê isso, não enxerga e não deseja isso? Será que alguém pode modificar alguma coisa em nós que eu não desejo, que eu não quero, que eu não busco? É uma coisa muito simples, muito fácil de compreender. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho que procurar fazer o melhor que estiver ao meu alcance. Muitos dizem assim: mas eu tenho tão pouco, como que eu posso dar? Quanto menos se tem, mais devemos ofertar, porque é dando que se recebe. Vocês conseguem entender? Como diz Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. Quantas vezes nós pedimos o perdão ao Pai e quantas vezes nós perdoamos nosso irmão? Aquele irmão que, por alguma razão, nos feriu e nós alimentamos a mágoa, o rancor e até, muitas vezes, o desejo de vingança. Como que essa criatura pode chegar até o altar, pedir ao Pai, mesmo ofertando alguma coisa, pedindo para que ilumine a sua vida, se ele mesmo não perdoa, se ele mesmo não
esquecer, né? O perdão, na realidade, ele não é bem o esquecimento das ofensas, porque a partir do momento que a gente foi ofendido ou nós vivenciamos algo, é difícil, a gente não esquece. Nós não temos uma tecla de delete onde nós possamos simplesmente deletar tudo o que aconteceu. O que nós precisamos é tentar compreender alguma situação negativa que vivenciamos e podermos modificá-la. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma mágoa da sua mãe. A sua mãe te bateu muito, não compreendia você, e você tem muita mágoa dela, e aquela mágoa você vai levando para a tua vida, e aquilo vai crescendo, e você não consegue encontrar a felicidade. Você já sentou com a tua mãe e perguntou como ela foi criada? O que deram a ela? Se ela apanhou? Se ela teve amor suficiente? Gente, ninguém dá o que não tem. Nós precisamos entender que numa criação, os pais, eles costumam repetir os feitos. Os pais costumam repetir aquilo que foi dado a eles. E eu alimento a mágoa deles sem tentar compreender por que eles foram da maneira como eles foram. O perdão começa mais ou menos aí, na compreensão. No momento em que eu sentei com a minha mãe falou, olha, eu apanhei demais. Nem todos que apanharam batem, né? Mas assim, ela conta a história dela e você se condói, você se coloca no lugar dela, você está eliminando a mágoa de dentro de você. Você está entendendo que ela não tinha outra coisa para te dar. Então, entendam que nós precisamos trabalhar a todas as nossas vivências negativas para que nós possamos um dia ser melhor do que somos. E quando Emmanuel diz aqui que se poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com o alicerce da boa vontade em nosso coração? Se eu não tenho um pingo de boa vontade em compreender o meu próximo? Se eu não tenho um pingo de boa vontade de estender a mão para alguém que necessita? Por quê? Porque eu trago rancor dentro de mim? Porque eu trago tristeza dentro de mim? É isso que eu quero. Adianta eu bater no peito e dizer Senhor, Senhor? Nós temos várias passagens dessas no Evangelho. Não adianta bater no peito e dizer Senhor, Senhor. Eu preciso trabalhar o meu interior. Eu preciso compreender melhor essas mágoas, para que eu possa, com certeza, melhorar a minha evolução, para que eu possa edificar o reino de Deus dentro de mim. Eu não consigo fazer isso para o outro, eu consigo dar o meu exemplo para o outro, mas eu não consigo edificar o reino de Deus dentro do outro. O outro é o outro e ele terá que fazer por si. Jesus curava, e nós temos várias passagens, né? Que Jesus, vamos pensar naquela passagem de Jesus caminhando no deserto, quando chegam 11 leprosos e pedem para ele, Senhor, nos limpe dessas feridas. E Jesus, ao colocar as mãos sobre eles, porque tinha um poder de cura enorme, quanto a isso, gente, mais uma vez eu peço, vão estudar a doutrina espírita, né? Os milagres que Jesus fez têm uma explicação. Então, vamos procurar, né, o poder realmente que ele tinha de refazer a ferida, a doença, transmitir o fluido benéfico e salutar para o outro. Isso ele tinha capacidade. Então, quando esses 11 leprosos pediram, e ele impôs as mãos a cada um deles, e disse, vá e não peques mais, para que algo pior não te ocorra. Então ele não está dizendo que está curando as feridas para sempre, porque muitas daquelas feridas foram construídas alimentando mágoas, desejo de vingança e muitos outros sentimentos negativos. E aí aquilo se formou e se instalou na pessoa. Então ele diz, vai e não peques mais para que algo pior não te ocorra. E dos 11 leprosos que caminharam, um voltou e agradeceu a Jesus. E Jesus disse, você está curado. Agora os outros não sabemos. Até ele dizia, nós não sabemos.
Porque dependendo do que aquelas pessoas traziam dentro de si, se elas não trabalhassem para eliminar tudo aquilo, elas continuariam tristes e doentes. Então, a mensagem é muito clara nessa frase, o que tendes? Então, eu preciso de paz, eu preciso provocar a paz. Eu preciso de amor, eu tenho que dar amor. Porque é dando que se recebe, eu não posso receber sem dar. E todos nós temos alguma coisa para dar, nem que for um pequeno grão. Com esse grão, o universo multiplicará e muitas vezes desse grão se construirá um plantio e uma colheita maravilhosa. Então vamos procurar fazer a nossa parte. E ele diz ainda mais, olha que interessante, a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar o aposento. Nós temos uma usina hidroelétrica que pode levar muita energia para muitos locais, mas se não tiver os condutores, se não tiver uma tomada, aquela energia para e não se propaga os benefícios que ela tem para fazer. Vocês conseguem entender? Eu gosto muito quando falo de energia, né? Porque eu digo assim, tudo que existe, já existe, só é desconhecido pelo homem. E nós precisamos começar a descobrir. O que é descobrir? É tirar o véu da ignorância. A energia sempre existiu desde que o mundo é mundo. O homem descobriu energia e, através da sua inteligência, ele conseguiu armazenar essa energia e conduzir essa energia para todos os lugares. Isso é evolução intelectual, material. Mas nós precisamos entender que essa energia só terá um proveito para cada um de nós se nós apertarmos a tomada. Se nós trocarmos o que estiver quebrado em nossa casa. Precisamos fazer a nossa parte para poder nos beneficiar do que muitos já trabalharam e fizeram por nós. Então, não pensem, eu sou pequeno demais, ninguém é pequeno demais para Deus. Todos nós temos uma importância imensa para o Pai, para o Criador. E nós precisamos compreender isso. Ele diz ainda assim, muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome da paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. O que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir desse nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Não duvidem que esse universo maravilhoso foi criado em prol de cada um de nós, para que nós tivéssemos ferramenta suficiente para desenvolver todas as capacidades divinas que Deus colocou em cada um de nós ao nos criar. Não deixe que essas capacidades enferrujem como ferramentas jogadas num canto. Utilizem de toda a sua capacidade para levar o bem, para levar a palavra amiga, para minimizar o sofrimento do nosso semelhante. E vocês não tenham a mínima dúvida de que o sofrimento próprio será amenizado e uma felicidade contagiante e perpétua ficará com cada um de vocês. Façam
a parte de vocês e ofertem a Jesus o que for necessário para o próprio bem de cada um de vocês. Agradeço imensamente a paciência de vocês. Espero que vocês busquem nos livros. Eu não li a lição toda, tá? Lembrem, a lição está aqui nesse livro. Busquem esse livro, leiam cada lição e tentem retirar o que ela tem de melhor para a sua vida, para o seu adiantamento, para a sua melhora. E desta forma, todos nós estaremos ajudando para que o mundo se torne um mundo melhor. Que assim seja. Muito obrigada.